O SUS salvou a minha vida. A visão turva é quando tu usa tanta droga, mas tanta droga, que tu perde o sentido da visão em algumas partes. Às vezes teus olhos lacrimejam, às vezes tu só perde o foco e não consegue enxergar direito. Mas enfim, a visão turva foi esse longo período de 19 anos em que eu vivi como dependente químico, como um adicto, e lutei para poder me livrar disso. Foi um momento em que só minha mãe e a equipe do CAPS acreditavam que eu poderia voltar a ser eu. O parar com os químicos só me foi possível através de uma intervenção familiar, claro, mas depois que eu fui para o CAPS, que é um braço direito do SUS, ao qual todos nós temos acesso e pode cuidar da nossa saúde mental gratuitamente. O CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, nos dá a perspectiva de renovação e de cura através do SUS com profissionais altamente qualificados. Lá eu fui muito bem atendido, fiz uma permanência, que é o que a gente chama de período em que a gente faz uma microinternação, entre algumas aspas. O CAPS te dá o benefício de tratamento em liberdade, ou seja, tu pode te tratar e visitar o CAPS algumas vezes na semana, ou fazer a permanência de ficar alguns dias para poder ficar limpo, e através disso o CAPS cuida de ti com a redução de danos, que preza por talvez tu fazer um uso, caso tu não consiga acabar com o uso, romper com o uso em um primeiro momento, mas fazer um uso mais controlado, assistido, ter medicamentos assistidos, profissionais de psicologia, psiquiatria e até mesmo terapia holística dentro do CAPS e terapias culturais, como artes, né? Para que tu possa estar se desenvolvendo melhor como ser humano e te reintegrando com a sociedade depois, do meu caso, da visão turva. Então, se não fosse a ajuda da equipe do CAPS, dos enfermeiros, psicóloga, psiquiatra, tudo que o SUS oferece, eu teria morrido. Eu comecei a escrever com diários da infância. Com 7 anos eu pedi um diário para minha mãe. Mas daí a coisa evoluiu com a banda de rock. Esse caderno aqui, cheio de letras de músicas. Escrever é curar. Revisitar. Depois que eu revisito uma coisa, que eu escrevo sobre uma coisa, eu sei que o pior já passou. Eu não levo nada para terapia se eu não tiver escrito antes. Essa coisa da escrita como cura eu aprendi com a Alanis Morissette. Ela falou numa entrevista, eu guardei para mim e levo para a vida. A editora Comala é minha grande parceira de crime. Para aguentar uma obra como Depois da Visão Turva, só podia ser uma editora tipo grandiosa, no sentido de ter muita coragem para encarar mesmo tudo que a obra envolve. A editora me perguntou uma curiosidade sobre mim e eu respondi prontamente. Eu tomo doses de café que provavelmente matariam um animal de pequeno porte. Eu fiz um vídeo para o Instagram chamado Erva é apenas erva, no qual eu falo sobre usar cannabis medicinalmente, que me foi indicado por uma psiquiatra do CAPS, eu sigo fazendo sem exageros, moderadamente, como redução de danos, 2 a 3 vezes por semana, mas depois que eu postei esse vídeo no Instagram, eu perdi quase 300 seguidores. Quando eu falo sobre diários do CAPS, tem uma passagem, eu ainda não contei isso em lugar nenhum, tem uma passagem que eu conto que no 6º dia em que eu estava no CAPS,
eu e um parceiro, um cara muito gente fina, a gente fumou um baseado no Caps escondido. E foi muito legal. Eu detesto os termos viciado, adicto. Eu gosto de sempre dizer ex-viciado, ex-adicto. Dizem que é pra vida toda, mas eu não acredito nisso e eu acredito que eu tenho que trazer o poder dessa palavra pra mim. Eu tenho que dizer, eu não sou mais aquilo. Eu sou um ex-viciado, eu sou um ex-adicto, porque pra mim a palavra tem poder. E se eu deixei isso pro passado, é esse o termo que eu quero usar. Se tem uma coisa linda que minha mãe ensinou, é ter muita fé. Eu falo com Deus o tempo todo, todos os dias, sempre que preciso, e agradeço muito por tudo diariamente. O Leonardo Castelo Branco, o escritor que fez contracapa e orelha do livro, ele descreveu minha obra como realismo junkie, e eu acho que é o termo mais fenomenal, legal, da hora e bem casado com qualquer coisa que eu já tenha feito na minha vida. Eu precisava escrever o capítulo sobre o abuso sexual, porque era uma coisa que eu não levava nem pra terapia. Eu não queria falar sobre isso. E eu escrevi com toda a dor, todo o pesar. Acredito que me curei, mas hoje em dia eu não quero falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Tá tudo escrito. Tudo que eu faço é sempre cheio de anotação. Eu tô sempre com a agenda lotadinha e eu me organizo sempre com a agenda desse jeito. A maior inspiração para esse documentário, com toda certeza, é Maria Ribeiro e Anitta. Duas mulheres incríveis. Madonna também é uma grande inspiração, óbvio. Eu vi todos os filmes, documentários, ouvi todos os discos. Ela é grandiosa. Uma inspiração masculina muito forte é o escritor francês Edouard Louis. E ele é um fofo comigo no Instagram. Tô escrevendo um livro novo. É óbvio que eu tô escrevendo um livro novo. Eu tô sempre escrevendo. Eu não consigo parar de escrever. Eu tenho que sempre curar alguma coisa. Tem sempre alguma coisa pra reparar. Eu falei na terapia, a vida é um constante velório. A gente tá sempre se despedindo de uma parte da gente, dando adeus. Então eu tô sempre escrevendo. Mas depois de um livro sobre dependência emocional, outro livro sobre dependência química, acho que agora eu preciso pegar leve. Hoje eu não baixo a cabeça pra vida. Eu tenho a vida em foco. Acabo de cruzar com um boy trigato aqui no mercado, mas todo boy dessa cidade que é gato ou tem aliança ou eu já peguei, então eu acho que Canoas pra mim já deu, assim.